Eu gostaria de pedir ao irmão, à irmã, que abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 36 em diante. Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Quem está em casa também, aproveite. Na minha Bíblia, Almeida 21 diz assim, versículo 36, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, e traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Chorando e mostrando-lhe as roupas e vestidos. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levando-a e chamando os santos, os servos do Senhor, estavam ali, e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Passagem tremenda. Gostaria de perguntar para você: você tem marcado a sua geração? As pessoas que têm passado pela sua vida, elas têm sido tocadas pelo poder de Deus, com suas ações simples. Até aqui, na sua caminhada de fé, você tem dado uma contribuição em prol do crescimento do reino de Deus? Qual tem sido a sua contribuição? Você está voltado para os seus interesses? Ou você tem se importado também com aqueles que têm passado pela sua vida? Se você mudar de Guriri e for para outro município, o pessoal da sua comunidade de fé vai sentir sua falta, seus vizinhos vão sentir sua falta. Vai fazer diferença para eles, para as pessoas que convivem com você? De que maneira você vai ser lembrado? A vida está passando tão rápido que a gente não se preocupa com isso. Ela está voando e a gente, na maioria das vezes, está preocupado com os nossos sonhos apenas. Mas um dia os sonhos serão concretizados. E a vida vai perder a graça.
Eu tenho aprendido que o que nos realiza na vida cristã e dentro do reino do Senhor é servir, sem esperar nada em troca, senão você sofre. Se você fizer algo por alguém, esperando algo em troca, você pode se decepcionar. Então você já vai preparado, sirva, se doe, obedeça aquilo que Deus está mandando você fazer e não se preocupe. Jesus curou 10, mas apenas um voltou para agradecer. Isso pode acontecer conosco. Então a nossa preocupação deve ser em obedecer o Senhor, em servi-lo. Estava lendo hoje sobre o ID. O Senhor nunca disse para nós que aqueles com quem a gente tem contato e deseja ganhá-lo para Jesus, não iriam se converter com o nosso testemunho ou com a nossa palavra. E hoje, mais uma vez, o Senhor falou comigo, essa não deve ser a sua preocupação. Se vai ou não se converter. O que a sua preocupação deve ser em obedecer o ID. Porque quem convence o pecador é quem? O Espírito Santo. Não sou eu. A sua função é testemunhar, a sua função é viver esse evangelho, a sua função é verbalizar a sua fé, falar das grandezas de Deus, o resto Deus vai fazer. Você não precisa ficar apavorado, ficar ansioso pela conversão de A ou B. Isso não pertence a você, isso é parte do Senhor. Tantos anos orando pelo meu esposo, tantos anos dando testemunho. Louvado seja o Senhor, você está fazendo a sua parte. É isso que você tem que fazer mesmo. Não precisa se preocupar, por mais difícil que seja, porque eu sei, o relacionamento de um lar dividido não é fácil. São raras as irmãs que são felizes, mas um bom grupo tem enfrentado grandes lutas, não é? O fato é que a sua parte é testemunhar. E quando é um lar dividido, quando o marido não é crente, você deve ganhar com a boca fechada. É isso a orientação do Senhor. Não precisa ficar no pé da pessoa insistindo para ir para a igreja. Não é aquela mulher santa demais, né? Querendo demonstrar santidade e exigindo do irmão. Lembro-me de uma irmã que chegou para mim, pastor, eu tive uma decepção muito grande com meu marido. É mesmo? Tanto ela quanto ele já estão na glória. Aí ela falou assim para ele, meu bem, você precisa ler a Bíblia. Eu não vejo você lendo a Bíblia. Ele olhou para ela e falou assim, eu não tenho tempo para ler jornal, eu vou ler Bíblia? Aí ela chegou para mim triste, falando, é uma luta, né? Que essas irmãs enfrentam. Mas a função dela era só orar. Só orar. E a vida para eles passou tão rápido. Voou. O que eu quero dizer para vocês nesta noite é que Dorcas, a irmã Dorquinhas, ela marcou a geração dela. Ela fez história. A vida dela não ficou esquecida, tanto é que está registrada aqui nas Sagradas Escrituras. A Bíblia fala pouco sobre ela. Morava em Jope, uma cidade portuária que ficava a 50 quilômetros de Jerusalém. Um lugar provavelmente movimentado, talvez não muito grande. Havia muitas pessoas carentes, viúvas carentes, necessitadas. O nome Tabita é grego
Dorcas é grego e Tabita é aramaico, que significa gazela. Essa gazela era discípula do Senhor Jesus, comprometida com o Senhor, amava o Senhor, tinha compaixão pelas almas perdidas e, em especial, os necessitados. Não media esforços para dar esmolas, era costureira, de mão cheia, e fazia seus vestidos e abençoava aquelas viúvas e outras mulheres daquela comunidade carente. Mas como nós, servos do Senhor, nesse mundão, estamos sujeitos a todo tipo de contratempo da história, né? A gente não é diferente dos que estão lá fora. Veio a pandemia, atingiu todo mundo, crente e não crente, até pastor. Levei até um susto, se os pastores estão indo com o Covid, né? Aí a gente estava até, era só abrir o celular, né? Queremos comunicar com tristeza. Falei, Jesus, todo dia era um. Isso gerou pânico, né? Ansiedade, preocupação. O fato que ela ficou enferma, não de Covid, porque naquela época ainda a pandemia não tinha chegado. E para surpresa, para aqueles que acham que ela era nova, porque não se tem dados dela, de idade, né? Quanto tempo, se ela tinha 50, 30 e poucos anos, não se sabe. O fato é que ela morreu. E houve uma comoção muito grande lá em Jope. Alguns irmãos provavelmente descobriram que Pedro, de apóstolo, servo de Deus, estava em Lida, que fica a 17 quilômetros de Jope. E foram a Pedro. Pedro, corre lá, nós estamos precisando da sua ajuda. E Pedro não mediu esforços e foi. Quando chega lá, vê aquela situação. Ela embalsamada, morta, deitada na cama, aquelas mulheres tristes, chorando, chamam ele e mostram o ateliê da Dorquinhas, e ali elas puderam mostrar para ele os vestidos, tudo o que ela fazia com amor, com carinho, para abençoar as pessoas carentes daquela comunidade. Pedro, então, conforme o versículo 39, 40, se põe de joelhos e ora ao Senhor. A princípio, a gente fica pensando assim, será que ele orou para que ela ressuscitasse? Talvez ele tenha até se surpreendido com a ressurreição. Esse foi o primeiro milagre, nesse sentido, né? Realizado pelos apóstolos. Então, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Levanta-te. Rapaz, que fé. O Espírito Santo deve ter testificado com ele. Você vai orar e vai falar assim. Pode clamar, pode falar com ela para ela levantar. Ela então abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Que coisa tremenda. Após a ressurreição, sem dúvida, ela pôde continuar o seu ministério. Eu tenho dito à igreja, as pessoas ficam preocupadas com função dentro da igreja. O que ela fazia era fora da igreja. Mas foi algo que impactou aquela
comunidade. Ela não ficou no esquecimento. E eu pergunto para você, o que você tem feito? O que você tem feito? Ela fazia uma coisa simples, ela simplesmente costurava. E eu pergunto para você, você procura saber o dia do aniversário da sua vizinha, do seu vizinho? Nós, como homens. E hoje está fácil, porque quando você abre o Face, é aniversário de todo mundo, né? Aí você consegue identificar, olha, o vizinho nosso está fazendo aniversário hoje. Você já levou um bombom para ele? Um cartãozinho, um folheto? Eu estou aqui para orar por você, pelo seu aniversário, deixar aqui com você a palavra de Deus. Irmãos, são coisas simples, mas que podem mudar a história dessas famílias. Como mexeu com a estrutura daquelas mulheres daquele lugar. Outro fator é que nenhum milagre é realizado por realizar. Deus sempre tem propósito. Você pode observar, todos os milagres realizados por Jesus e pelos apóstolos, muita gente se converteu. O versículo 42 diz: esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope e muitos creram no Senhor. A nossa geração está em busca de sinais, a nossa geração está querendo ver sinais, prodígios, maravilhas. Eu creio que para autenticar a sua própria fé, eu creio nesse Deus, olha o que ele fez. Alguns ficam surpresos porque nunca viram, né, pessoas ressuscitando, ou com uma oração aquele câncer sair, aquela enfermidade. Alguns nunca viram isso. Mas não focam o milagre para a glorificação do nome do Senhor e para que ele cumpra o propósito dele naquele propósito. Quando o irmão está doente, a nossa oração é sempre de cura, de cura, de cura, de cura. São raros que oram, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós oramos pelo cunhado da Alzira. Nosso desejo era que ele fosse curado da Covid. Mas aprove a Deus levá-lo. E para a morte do cristão não é o fim. Se Deus nos levar agora, na flor da nossa idade, né, Edson? Da nossa juventude, é porque Deus nos quer lá. Porque Deus tem algo para nós lá e para a gente dar continuidade ao nosso chamado. Ou aquilo que Ele pretende fazer conosco lá. A gente não tem noção, só quando a gente chegar lá que a gente vai saber. Então não é o fim. Para nós cristãos, irmãos, quando o irmão que deixa essa vida e chega lá, vocês não imaginam a alegria desses servos, dessas servas. Aquilo que o Senhor nos revelou nas Sagradas Escrituras sobre o céu, irmãos, é suficiente para a gente ficar doido para ir para lá. Não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter, acho que nem fome, apesar que a Silvia bate na tecla, nós vamos comer lá, que vai ter plantas, né? Vai ter cachorro, vai ter gato, vai ter animais e tal. Isso é uma briga teológica dela com Deus. O fato é que, seja o que for que a gente vá se deparar lá, vai ser o melhor para nós. Se aqui é maravilhoso estar com o Senhor, as irmãs que oram, não é? Momentos tremendos na presença do Senhor, que alegria, é algo tremendo, apesar desse mundo agitado, mas elas se aquietam, eles agora também, né, o irmão Edson, eles se aquietam ali para falar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, é algo tremendo.
Quando a gente vai no vale, vai no monte, eu tenho medo de cobra, eu não gosto muito de ir lá nesses lugares, mas aqui na igreja, na nossa vigília, quer coisa melhor, né? Então, eu fico a pensar, o que nos espera lá? Vai ser tremendo. Então, irmãos, aqui, através da vida dessa irmã, que pela graça, Deus permitiu que ela ressuscitasse para continuar o seu ministério na terra e alcançar muitas vidas. Nós precisamos entender que a nossa vida tem o mesmo propósito. Nós não estamos aqui por acaso, Deus não nos alcançou por acaso. Como eu disse domingo, não se contente com os momentos de adoração e louvor. Não se contente em apenas orar. Não se contente em apenas estudar a Bíblia e conhecer, mas em aplicar, pedir ao Espírito Santo, Senhor, aplique essas verdades, usa-me. É isso que nos realiza como cristão. É isso que causa impacto no inferno. É isso que faz o reino de Deus crescer. Todos de Jope que olhavam para a vida de Tabita ou Dorquinhas eram impactados. Essa é a mulher. E Pedro orou e Deus ressuscitou. Aleluia. Todos que olhavam para Lázaro, a mesma coisa. Tabita, Lázaro não precisavam abrir a boca para evangelizar. Todo mundo que olhava para eles constatava a manifestação da graça e do poder de Deus. Olha que coisa linda. Eu não sei como é que é o seu passado, como foi o seu passado, mas quem olha para você hoje diz assim: Deus existe. Porque Jesus transformou essa mulher, porque Jesus transformou esse varão. Olha que coisa tremenda. A nossa vida, irmãos, tem causado um impacto. Quando eu disse que nós somos sal e que somos luzes no mundo, irmãos, a gente não tem noção. A gente já é sal por si só e a gente brilha por si só. E o que a gente faz é reflexo por sermos sal, por sermos luz, por sermos discípulos daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua presença maravilhosa. Eu pergunto para você, ainda há tempo da gente marcar nossa história. Ainda há tempo. Não se contente em ser crente de banco. Aqui eu olho para o banco, aqui eu sei quem tem dotes, talentos, dons que podem ser usados poderosamente. Selma, como acupunturista, me ajudou a me libertar da minha enxaqueca. Ela passou pela minha vida e já marcou minha vida. Olha que coisa tremenda. Certo? Rayane compra na minha mão os produtos da Rinodê. Passou pela minha vida e tem me abençoado. As irmãs de oração, o irmão de oração, tem passado pelas nossas vidas. E muitas coisas Deus tem feito em nós. O despertamento espiritual que tem surgido é fruto da oração e do clamor. Dejane, com essas mãos maravilhosas, você já comeu o feijão tropeiro da Dejane? O caldo que a Dejane faz. E a Nilzete me surpreendeu com feijão tropeiro também, Nilzete. O marido dela com aquele churrasco maravilhoso. O churrasqueiro está ali, irmãos, não precisam se acanhar não, pode chegar para ele, falou, irmão Anderson, me socorre. Aprendi a fazer churrasco com ele ontem. Irmãos, nós simplesmente precisamos
dizer para o Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui. Aquela jovem que está lá atrás, a Jaqueline cuida hoje de idosos. Se vocês precisarem, é só ligar para ela. Faz um trabalho excelente com meninos de rua, tirando da rua através do esporte. Nós vamos usá-la poderosamente agora, mais uma vez. Deus vai usá-la, né, poderosamente. Nós vamos resgatar esse projeto e eu tenho certeza que Deus vai impactar essa meninada nesse lugar. E outras coisas que Deus tem colocado no nosso coração para a gente sair das quatro paredes e fazer história nesse lugar, para a glória de Deus, para a expansão do reino. Não simplesmente para fazer ação social por fazer, porque outras igrejas fazem, não vão fazer também. Não teria sentido, né? Fazer ação social para ajudar o governo, porque tadinho do governo não tem dinheiro, né, para poder fazer o que precisa ser feito na nossa comunidade. Não teria sentido. Nosso papel é tocar vidas. Isso só é possível através do reino. Se a nossa vida foi tocada pelo Senhor e transformada, se nossas famílias têm sido transformadas, nós não podemos nos calar e nem ficar com esse tesouro só para nós. Amém?